A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adultos da CPAD nesse terceiro trimestre de 2022. A revista desse trimestre tem o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Hoje já estaremos estudando a lição 11, lição que vai ser estudada presencialmente no dia 11 de setembro de 2022, que é, inclusive, o Dia Nacional de Missões, né? Os irmãos, desde já, os convocam a fazerem a obra missionária, né? Seja contribuindo financeiramente, orando pela obra missionária ou indo fazer missões. Então, o título dessa lição 11 é A Sutileza das Mídias Sociais, né? Um assunto muito importante para os nossos dias, estaremos estudando aqui hoje. O texto áureo que está em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a verdade prática diz: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Estaremos estudando aqui isso hoje, né? Como a mídia social utilizada para esse objetivo, né? De promover o reino de Deus. Veremos também as sutilezas, né? Os enganos utilizados pelo inimigo, né? Que faz também uso dessa ferramenta, né? E em contrapartida, em contraste a isso, nós como cristãos também podemos fazer uso dessa ferramenta para promover o reino de Deus. A leitura bíblica em classe está em Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 ao 3, e nos versículos 16 e 17. Os irmãos fazem a leitura aí. Na introdução, o autor diz o seguinte: o mundo virtual é relativamente novo, e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma, ou seja, a internet não é boa nem má nela mesma. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa, né? Devido ao seu alcance também ser muito maior, isso torna ela mais poderosa, né? É uma ferramenta, não é que ela seja boa ou má, isso vai depender do uso que é feito com ela. As mídias sociais, como instrumentos, são neutras, contudo, o uso que se faz delas não é, né? Ou seja, quem usa essas ferramentas, aí sim, o juízo de valor é sobre essas pessoas que fazem esse uso. Se elas estão usando elas de forma correta ou de forma errada. Os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem, através desses instrumentos virtuais, diante da sociedade, igreja e comunidade ao qual pertencem. Eles devem buscar nas Escrituras os princípios que devam orientar a sua navegação no espaço virtual, né? Até porque a Bíblia ela é um livro de princípios. A Bíblia contém princípios e contém preceitos, ordens, ordenanças para nós fazermos. Mas essas ordenanças, elas também têm princípios. E em relação às redes sociais, a Bíblia não contém preceitos falando de redes sociais, de internet, até porque isso não existia na época do Senhor Jesus. Mas contém princípios que nos direcionam em nossos passos em todas as áreas da nossa vida. E isso inclui o ambiente virtual. Então temos alguns versículos aqui para nós meditarmos, já dando início, ficarmos como base para a nossa aula, como princípios bíblicos, né? Para entendermos como é que deve ser o nosso andar em meio ao ambiente virtual. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, Paulo ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então veja que aqui Paulo ele fala, as coisas são permitidas, eu posso fazer o que eu bem quiser. Mas veja que nem todas convêm, nem todas edificam. Então não é porque uma coisa é permitida que eu faça, por lei, por exemplo, não é por isso que eu vou fazer. Não é porque é legal que passa a ser moral.
Então veja que Paulo diz que não convém fazer algumas coisas. Existem coisas também que não podemos deixar que elas nos dominem. São coisas que não nos edificam. Elas não podem ter domínio sobre as nossas vidas. E isso daqui está incluído algumas coisas que há no ambiente virtual. Outro versículo também está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 20. Quando Paulo está falando lá das obras da carne, em Gálatas 5, no versículo 20 e 21, Paulo lhe fala, né, das obras da carne, né, a partir do 19, na verdade, né? E no 21, Paulo diz: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então veja que há pecados virtuais, né, do ambiente virtual, que não estão dentro da palavra de Deus, que não estão incluídos aqui nessas obras da carne. Por isso que Paulo fala em coisas semelhantes a esta, porque ele sabia que viriam coisas que ele não tinha ainda conhecimento, mas que chegariam para desviar as pessoas da verdade da palavra de Deus, para desviar as pessoas do fruto do Espírito, do andar no Espírito. Essas coisas são obras da carne. Então veja que aqui Paulo inclui tudo isso que desvia da palavra de Deus, é obra da carne, né? E essas pessoas que praticam isso não herdarão o reino de Deus. Então é um princípio bíblico também. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 22, Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Então tem coisas que às vezes elas não são más em si, mas elas têm uma aparência do mal. E aquilo pode levar a gente a fazer coisas erradas. Então tudo que tiver aparência do mal, tudo aquilo que nós, pelo menos, acharmos que pode nos levar para o caminho errado, nós devemos nos abster, devemos nos distanciar daquilo ali. Então devemos ter cuidado com essas coisas. Às vezes a forma daquilo ali de agir não é maléfico, mas o final leva a algo que é maléfico. Então devemos tomar cuidado. Também o escritor aos Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 1, ele diz assim: portanto também nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, né? Então ele diz: deixemos todo o embaraço, outras traduções, né, todo o peso, tudo aquilo que nos afasta do alvo, tudo aquilo que nos deixa distante, como ele diz em seguida, né, olhando para o Jesus, o autor e consumador da fé, tudo aquilo que nos afasta do Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então devemos deixar todas essas coisas de lado, ainda que não esteja claro, explícito ali na Bíblia que é pecado, mas existem coisas das quais nós devemos nos afastar, pois estamos nos afastando do Senhor Jesus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós devemos buscar nos afastar, pois o que a gente foca quando a gente está seguindo a palavra de Deus é estar próximo do Senhor Jesus, é estar perto do Senhor Jesus. Então tudo aquilo que afasta da presença de Deus, nós devemos nos afastar para que não estejamos longe do Senhor Jesus. Então esses aqui são alguns dos princípios bíblicos, a gente vai trazendo outros aqui no decorrer da lição, mas os irmãos já ficam com esses versículos aí, que vão norteando os passos que nós devemos dar no ambiente virtual. Então aqui a gente vai estudar, na lição de hoje, né, o primeiro tópico, os cristãos na era digital, né, essa realidade do mundo digital de hoje em dia, né, e como é que o cristão deve se portar nesse meio, né, para que serve as mídias sociais. No segundo tópico, estaremos vendo os desafios, né, de ser igreja na era digital, os desafios, e no terceiro os riscos, né, os pecados, né, a igreja e os pecados virtuais, né. Então, existem desafios como a desumanização, o mundanismo, pecados como sensualismo, pornografia, narcisismo, vícios em jogos virtuais. Estaremos também falando aqui nessa aula de hoje. E no tópico 4, as mídias sociais e o ídolo do Senhor Jesus, né? A seara virtual, né? Para que eu vou utilizar as mídias sociais para promover o reino de Deus, né? Eu posso utilizar para evangelização, posso utilizar para discipulado, para pastoreio virtual.
Então, apesar dos desafios e dos riscos das mídias sociais, elas são também aí utilizadas para promover o reino de Deus, né? Existe essa possibilidade também de promover o reino de Deus através das mídias sociais. Então aqui no tópico 1, o autor coloca, né, os cristãos na era digital, a realidade do universo online. Onde ele diz, né, lemos em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, que uma geração vai e outra geração vem. A conquista do cyberespaço, ou ciberespaço, é uma marca desta geração. O mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos também fazem parte desse universo. Portanto, saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual, né? Então o autor faz bem aqui esse contraste entre o mundo real e o universo virtual, né? Aquilo que acontece no universo virtual, no ambiente virtual, ele pode ser trazido para o mundo real. Então a gente vê, na verdade, né, que essa nova geração, né, que está aí acostumada a ter uma nova realidade virtual e possui aí algumas fronteiras que para muitos de outras gerações são ainda desconhecidas. E além disso, eles têm também, nessa geração, dificuldades até de compreender como é que as gerações passadas viviam sem toda essa tecnologia, né? Isso eu já vi pessoas falando, como é que você conseguia viver sem televisão, como é que você conseguia viver sem internet, sem Instagram, sem Facebook, quem eram seus amigos, se você não tinha isso, eles ficam às vezes com dificuldades para isso, né? Como é que você pedia comida, o pessoal que só pede pelo iFood, como é que você fazia compras, né? Então ficam com essa dificuldade de entender e realmente era algo difícil, quando não era impossível de ser feito, né? Para gerações passadas, né? E isso faz, né, com que essa geração, que muitos chamam de geração selfie, né? O próprio autor, ele traz mais na frente aqui na lição, chamando de geração selfie, faz com que eles tenham aí alguns comportamentos e tendências diferentes, né? Como é trazido, por exemplo, no livro do Rodolfo Kapler, né? O livro Geração Selfie, conheça a geração digital e seus principais comportamentos. Ali ele traz 10 tendências dessa geração. A primeira delas é a internet, né? Eles passam aí a maior parte do tempo conectados, né? Interações online. Segunda tendência é o desenvolvimento lento nessa geração. São pessoas que demoram mais a se desenvolver fisicamente e emocionalmente. Intelectualmente, muitas das vezes, eles se desenvolvem até de forma rápida para algumas coisas, mas fisicamente e emocionalmente são pessoas que demoram, são pessoas raquíticas nesse sentido. Isolamento é outra tendência, são pessoas com pouco envolvimento cívico, né? São pessoas mais retraídas, que ficam ali em suas casas, que não gostam de conversar com outras pessoas, ou até mesmo nem sabem conversar pessoalmente com outras pessoas. E a conversa deles é mais no ambiente virtual. Então, no ambiente real, elas não sabem interagir. Outra tendência é a insegurança financeira, né? Eles temem aí recessões financeiras no futuro. A descrença também, o declínio da religião. Muitos dos jovens, na atualidade, se dizem até ateus. Eles, na verdade, nem conhecem a Deus, né? Nunca ouviram falar de Deus realmente, de verdade, porque eles não se deixam ouvir falar. Não abrem espaço para isso, ou alguém não chegou lá da forma como deveria chegar. Até porque eles vivem mais nesse ambiente virtual. Então é necessário que a palavra de Deus chegue até eles nesse ambiente em que eles estão inseridos. Então a descrença é né, como a gente falou a respeito disso, em aulas passadas falamos do materialismo e do ateísmo. A indefinição, aqui alguns dos pontos que estamos falando aqui, já estudamos nisso daí, são algumas das tendências dessa geração que vive nesse ambiente virtual. A indefinição, né, novos posicionamentos em relação a sexo, relacionamentos, filhos, né? Então são pessoas aí, aquelas pessoas a favor da ideologia de gênero, né, relacionamentos abertos, não querem ter compromisso, não querem saber de casamento,
são esse tipo de pessoas que, né, estão aí, são tendências, né, que estão dentro, né, desse meio, dessas pessoas que vivem nesse ambiente virtual, né, e menos no ambiente real. Também tem tendências inclusivas, né? A gente já falou aqui até a respeito daquela teologia inclusiva. Às vezes o nome parece até bonito, né? Parece que vai tratar aqui de inclusão, trazer pessoas para cá. Mas infelizmente as coisas não são bem assim, né? É mais na questão de aceitação, né? Então tudo é aceito. Ah, não tem problema não. Pecou contra a palavra. Não tem problema não, isso daí não tem problema. Então às vezes faz com que a pessoa se desvie do caminho do Senhor, se desvie da palavra de Deus, de verdades absolutas, e faz com que elas trilhem o caminho errado, né? Então faz a questão de aceitação, igualdade, debates com liberdade de expressão, mas liberdade somente para as coisas que eles querem falar, né? Quando a gente vai falar da palavra de Deus, aí pronto, aí restringe, não, está atingindo o próximo, não pode falar, né? Então, infelizmente, os irmãos sabem bem como é que isso funciona, né? Como é que é esse tipo de debate. Também outra tendência é a virtualidade, né? São pessoas aí com baixa interação social ao vivo, né? São pessoas que preferem ter aí a interação virtual, né? Online, né? Não querem ter contato com outras pessoas. A insegurança mental também, né? O aumento agudo de transtornos mentais é outra tendência dessa geração, principalmente porque são pessoas que passam muito tempo diante de telas de computador, de celular, vendo aí redes sociais como Instagram, Facebook, WhatsApp, jogos virtuais. Isso faz com que essas pessoas elas passem a desenvolver menos algumas partes do cérebro, né? E isso vai causar alguns transtornos aí mentais. Isso é algo comprovado, científico, né? Não é algo apenas que estamos falando aqui de achismo, é algo comprovado isso daqui. Independência política, né? Visões políticas próprias, né? E de vez em quando eu entro aí no Instagram e no Facebook, a gente vê esse tipo de situação, né? Pessoas aí que, às vezes crianças, que nem votam ainda, tendo um posicionamento político e às vezes sem base alguma, não estudaram nem nada a respeito de história da política, né? Não conhecem o candidato, não conhecem as ideologias daquele partido e ficam defendendo, né? Sem nenhum conhecimento, né? Mas eles dizem que tem a visão política deles, né? Tem a visão política partidária deles. E ali, infelizmente, né, defendendo bandeiras, né, que não devem ser defendidas por cristãos. E aí essas tendências, né, aqui 10 tendências, elas vão influenciar o comportamento, né, virtual da vida de muitos jovens, né, que vivem aí nesse ambiente, né? E isso vai ter também consequências nos jovens das igrejas. E em pessoas também até adultas mesmo, que passam muito tempo, né, que estão aí imersos nesse ambiente virtual. E nós cristãos, nós estamos inseridos nesse ambiente virtual. Nós não vivemos o tempo todo nesse ambiente, mas estamos inseridos de uma forma ou de outra em um ambiente virtual. E devemos saber como se portar nesse ambiente, como se portar nas redes sociais, né? Porque isso daí é o nosso testemunho. O testemunho está relacionado àquilo que as pessoas falam de nós. Vamos lá em Atos capítulo 16, versículos 1 e 2, as pessoas elas testemunhavam bem a respeito de Timóteo. Então é o que as pessoas falam ao nosso respeito. Isso é o nosso testemunho. Nas redes sociais, aí, como falou, o próprio autor falou, que elas são muito mais poderosas, isso porque ela tem um alcance maior. Então muitas pessoas estão nos observando e falando ao nosso respeito. E claro que muitas das vezes ocorrem aí calúnias, né? As pessoas mentem, sim, nas redes sociais e dizem que viram coisas em redes sociais sem terem vistos. Mas nós, como cristãos, devemos nos portar nesse ambiente virtual, como sal da terra e como luz do mundo, como está lá em Mateus no capítulo 5, dos versículos 13 ao 16. Isso vale também para o ambiente virtual, porque se comportando dessa forma no ambiente virtual, glorificando o nome do Senhor no ambiente virtual, iremos glorificar o nome do Senhor de forma real, de forma concreta. Aqui no tópico 2, no ponto 2, na verdade, do tópico 1,
O autor fala dos cristãos conectados. E ele diz que nos dias da igreja apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. E, na verdade, o objetivo das interações é a comunicação, a conexão entre as pessoas, buscando ali aproximá-las, criar laços entre elas. Esse é o objetivo, na verdade, das interações. E a comunicação, ela pode ser do tipo verbal e não verbal, sendo que a verbal ela pode ser escrita, oral, audiovisual e também tem a comunicação não verbal. De qualquer modo, todos esses tipos de comunicação que existem, eles trazem até nós algum tipo de informação que chega no nosso coração, nos nossos pensamentos, através aí das portas de entrada para o homem interior. Como nós já falamos aqui, por exemplo, em aulas anteriores, os olhos e os ouvidos são portas de entrada. Então essas informações elas chegam até nós. E o instrumento utilizado aqui, como o autor falou, pela igreja primitiva, para a comunicação a longas distâncias, era a carta. Como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 9, Paulo diz à igreja de Corinto o seguinte: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Também está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 16, falando também que escreveu uma carta àquela igreja, que depois levasse para Laodiceia, e a carta que foi escrita em Laodiceia também fosse lida naquela igreja. Então veja que o meio de comunicação era através de cartas, uma comunicação verbal escrita. Era o meio utilizado para comunicação a longas distâncias, o único meio que eles tinham aí para se comunicar, interagir. E aí, com o advento das redes sociais, essa comunicação, como o autor diz aqui, ela se tornou mais eficiente e muito mais dinâmica, permitindo aí que todos os meios de comunicação que nós conhecemos, ou pelo menos quase todos, eles possam ser utilizados. A comunicação, tanto comunicação verbal, como comunicação também não verbal, através de aplicativos como WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, o próprio YouTuber, e entre outros aplicativos. Então todos esses aplicativos são utilizados para comunicação, para que eu possa interagir com pessoas que estão distantes de mim, com que eu não posso ter uma comunicação física naquele momento. Então dessa forma, através aí desse advento das redes sociais, a nossa geração ela é bombardeada com muitas informações, de toda parte do mundo, e quase que de forma instantânea. Tem uma notícia, às vezes acontece alguma coisa lá no Japão, segundos depois a gente já sabe aqui no Brasil, quase ali que de forma instantânea, e a velocidade da informação ela vai cada vez mais aumentando, com que a informação chega até nós. Por isso que é importante a gente saber filtrar tudo aquilo que chega até nós, porque nós temos muitas informações, e essas informações elas precisam ser filtradas, até porque nem todas as informações que chegam até nós são verdadeiras. Elas precisam passar pelo filtro da palavra de Deus. É como a gente vê em Efésios, no capítulo 5, e no versículo 15 e 16, Paulo diz assim, Efésios 5, 15 e 16, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ou seja, aproveitando o tempo, aproveitando as oportunidades. Nós temos muitas oportunidades, mas temos que saber escolher. Temos que saber separar bem o tempo. Como vimos na aula passada, o tempo, ele faz parte daquilo que Deus nos deu para administrarmos como mordomos. E prestaremos conta a Deus do tempo que Ele nos deu. Então isso é muito importante, nós sabemos administrar bem o nosso tempo. Também escrevendo ali a igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versículos 21 ao 23, Paulo diz assim, examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo,
sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos examinar as coisas, mas reter somente aquilo que é bom e nos abster de toda a aparência do mal. Não é porque uma informação chega até nós que aquela informação deve ser absorvida. Nós devemos passar pelo crivo da palavra de Deus. A palavra de Deus é o que vai filtrar. E em Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz a respeito da palavra: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus é ela que serve como filtro para as informações que chegam até nós. Esse mundo virtual, ele traz consigo, então, uma nova realidade. E essa nova realidade, evidentemente, vai envolver aí desafios, como nós vamos ver aqui no tópico 2, riscos, como veremos no tópico 3, e também oportunidades, como nós veremos no tópico 4. Então aqui no tópico 2, os desafios de ser igreja na era digital. Aí o ponto 1 ele fala a respeito de desumanização. E o autor diz assim: ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo, é um organismo vivo. É real, visível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o cyberespaço é o universo preferido dos desigrejados. A igreja local é um lugar de encontro. Então, as mídias sociais, elas aumentam, conforme elas vão se aperfeiçoando, a nossa rede de contatos, as pessoas com quem nós temos contatos. E assim elas vão promover uma interação virtual, uma interação online, em contraste com a interação no mundo real, que a gente vai chamar aqui de offline. Então tem a interação online, no ambiente virtual, e tem a interação no mundo real, que é uma interação offline. Nessa interação virtual, online, há aí uma multiplicação de contatos, a gente tem muito contato. Então veja que, enquanto que na interação no mundo real, na offline, são poucos contatos. Veja que tem pessoas aí que têm milhares de amigos no Facebook, no Instagram, seguidores em Instagram, em Twitter, em YouTube. E veja que essas pessoas, elas, apesar de possuírem muitos amigos ou conhecidos ali nas redes sociais, pessoalmente, no mundo real, são poucos os contatos que elas têm. Muitas vezes tem pessoas que só têm amigos virtualmente, deixam de viver, como a gente falou da geração aqui no início, deixam de viver de forma física, em contato real, para viver em contatos virtuais. Aquilo não é real, aquilo é virtual. E essa interação virtual, ela vai promover um enfraquecimento dos laços. É aqui onde está o problema. Ter muitos contatos é bom, não é ruim ter muitos contatos. O problema é que esses muitos contatos, eles vão ser laços enfraquecidos. Como nós falamos, o objetivo da interação é a comunicação. É para haver conexão entre as pessoas, criar laços. E esses laços criados através do ambiente virtual são laços fracos. São ligações fracas, enfraquecidas e fáceis de ser rompidas. Enquanto que no mundo real, no ambiente do mundo real, no offline, apesar de serem poucos os contatos, as ligações elas são mais fortes. Há uma profundidade, um aprofundamento nos laços. São ligações que são mais difíceis de serem rompidas. Veja isso, no caso dos amigos lá, a pessoa tem vários amigos no Instagram, no Facebook, mas poucos daqueles que estão ali, se é que tem algum dos que estão ali, são realmente seus amigos no mundo real. Às vezes ela nem conhece, segue ali, é amigo, mas nem conhece na vida real. E ali não há nenhum tipo de laço fortalecido.
Então o que a gente observa é que uma imersão total nesse ambiente virtual vai provocar uma desumanização das pessoas. Porque o ser humano ele precisa desse contato, ele precisa de algo palpável, de tocar, físico, ambiente real. Nós precisamos disso. E uma imersão total no ambiente virtual, aquela pessoa que ela vive ali nas redes sociais, ela acaba sendo desumanizada. Ela deixa de ser um ser humano para ser um ser virtual, né? Ela é virtualizada, aquela pessoa. E esse cyberespaço, né, como o autor diz aqui, ele é o ambiente preferido dos desigrejados, né? A gente falou aqui a respeito dos desigrejados na lição 9, e é um ambiente preferido deles porque nesse ambiente eles não vão ter ali uma liderança para obedecer, para poder discipliná-lo. Então para eles aquilo ali é maravilhoso, esse cyberespaço, né? E a gente falou na lição 9 a respeito, né, da importância de se congregar em uma igreja local, né, de ter fazer parte de uma organização, apesar de nós também, como cristãos, fazermos parte da Igreja Universal, que é um organismo vivo, invisível, né? Mas é importante nós fazermos parte, né? Quem não viu essa aula, né, lá na lição 9, dessa própria revista aqui nesse trimestre, nós falamos a respeito do movimento dos desigrejados e tratamos melhor a respeito desse assunto. Se você não assistiu a aula, volte aí 2 aulas antes e vocês vão poder acompanhar. E a gente vê que, infelizmente, né, muitos jovens, eles sofrem aí com problema de ansiedade, de depressão, né, entediados, um sentimento de vazio, e buscam aí depositar nas redes sociais, né, os seus temores, as suas esperanças. O que a gente vê é que no passado esses jovens, eles iam até a igreja. Iam à igreja em busca de aceitação, em busca de encontrar um propósito para a sua vida. E hoje em dia esses jovens não vão mais à igreja. Eles vão às redes sociais em busca de encontrar isso. Isso acaba desumanizando, né, tirando o fator, né, um dos fatores principais que há no ser humano, né, que é esse contato físico de uns com os outros, essa comunhão que há entre o ser humano. Então isso causa uma desumanização. Aqui no ponto 2 ele fala também de um dos desafios que há no ambiente virtual, nas mídias sociais, que é o mundanismo, né? A pessoa se tornar mundana, né? Passar a ter atitudes que as pessoas do mundo têm. O autor diz assim: o que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência, querem ser vistos, aparecer. Imploram por seguidores e likes, desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás, né? Então o que a gente vê é que muitos, iludidos com as falsas promessas de Satanás, como ali no capítulo 4 de Mateus, no versículo 9, quando Jesus estava no deserto, ele prometendo até a Jesus ali todas as coisas, se ele prostrado o adorasse. Imagine só essas pessoas que facilmente são ali desviadas da palavra, que não tem uma base sólida na palavra de Deus. Então Satanás engana facilmente. E essas pessoas iludidas, né, elas fazem de tudo para conseguir alcançar os seus objetivos, aquilo que elas almejam. Esse comportamento para as pessoas do mundo, ele é normal. Porque a gente vê que lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, o mundo está no maligno. Então, para as pessoas do mundo, é normal. Mas para a igreja não é. Mas, infelizmente, muitos dentro da igreja estão se mundanizando. Por isso o problema do mundanismo. Porque muitos estão aí, né, querendo aparecer com espírito de altivez, né, de orgulho, de soberba. E fazem de tudo, se associam com outros em busca da glória aí no mundo, né? Que nesse ambiente aí, no caso, são curtidas, comentários, né? Visualizações, né? Os likes, são o que eles estão buscando. É isso que eles procuram. Então eles se mundanizaram. É o que a gente vê que Tiago fala no capítulo 4 da sua epístola,
nos versículos 6 e 10, ele diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aquelas pessoas altivas, dá, porém, graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Em outras passagens também nós temos aqui na palavra de Deus, humilhai-vos perante, debaixo da potente mão de Deus, e Ele em tempo oportuno vos exaltará. Então nós devemos estar humildes diante do Senhor, não soberbos. Se formos soberbos, altivos, seremos rejeitados por Deus. Mas se formos humildes, Deus ele vai nos dar da sua graça. Também Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 5, versículo 9, nós até já lemos aqui. Ele diz: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então, no versículo 18 do capítulo 6 de 1 Coríntios, ele diz: fugir da prostituição. Mas no capítulo 5, versículo 9, ele diz para não se associar com os que se prostituem. Então não basta apenas não estar em pecado. Nós não podemos também nos associar com aquelas pessoas que vivem pecando. Porque é mais fácil de elas nos levarem para o mundo, andando ali com elas, fazendo o que elas fazem, do que nós trazermos elas para a igreja. Até porque o foco dessas pessoas, quando estão andando com essas outras, é de terem o que aquelas pessoas do mundo também têm. Infelizmente. Então devemos buscar glorificar o nome do Senhor, andar de acordo com a palavra de Deus. Então são dois desafios aí no ambiente virtual. Tanto a questão da desumanização, se manter humano, se manter humano, e também de se manter firme na palavra de Deus, humilde diante de Deus. E não se mundanizar, andar de acordo com o que as pessoas do mundo andam. Então aqui no tópico 3, o autor vai falar a respeito da igreja e os pecados virtuais. Aqui ele traz a respeito do sensualismo e narcisismo. A gente também vai tratar a respeito da pornografia e dos jogos, do vício nos jogos virtuais. Então aqui ele diz: a noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos porque eu sou santo. Lá em 1 Pedro 1,16. Infelizmente não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de textos e de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos de pecado. Aí no narcisismo, essa geração foi denominada de geração do selfie, como a gente já falou. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem, são pessoas amantes de si mesmo. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento e a conversão. Então a gente vê que existem muitos riscos, na verdade, no ambiente virtual, que envolve aí o uso das redes sociais, que podem levar a pessoa a pecar. Aqui o autor traz o sensualismo e também o narcisismo. Existe também aí, posso elencar, a pornografia e também o vício nos jogos virtuais. Também é algo que pode ser falado. E como a gente já falou no início da aula, a Bíblia ela é um livro de princípios. Ela contém princípios que norteiam os nossos passos, onde quer que a gente ande, em todas as áreas da nossa vida. E um desses princípios é o princípio da santificação. Ou seja, a gente vai ter aí uma vida distante do pecado, distante de uma vida pecaminosa. Como Paulo escrevendo, a gente já leu aqui 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqueles que estão esperando o Senhor Jesus devem ter uma vida de santificação, seja no mundo real, seja no ambiente virtual. Devemos nos santificar. E aqui a gente vê, em questão do sensualismo, o compartilhamento de conteúdo erótico, também chamado aí de nudes, por muitas pessoas. E é uma prática recorrente no ambiente virtual. Vez por outra a gente fica sabendo aí de escândalos que envolvem pessoas que se meteram com essa prática nas redes sociais. E as consequências de quem as pratica são terríveis. A gente vê que muitas pessoas envolvidas com essa prática, quando tem aí o seu conteúdo exposto a outras pessoas, elas muitas das vezes tentam até o suicídio, tentam até contra a própria vida, fazem besteiras, vão e
e tentam resolver ali com as próprias mãos, né? Infelizmente, são consequências terríveis. Mas apesar dessas consequências terríveis, as pessoas continuam com essa prática, né, de compartilhamento aí de conteúdo erótico, né, o envio de nudes, né? E esse comportamento claramente não é compatível com a palavra de Deus. É pecado. Isso é pecado. Como a gente vê lá em Romanos, eu até coloco os versículos aqui, Romanos capítulo 6, e os versículos 13 e 14, diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. É instrumento para a justiça de Deus, não para o pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O nosso corpo ele tem que ser, como o autor também fala aqui em Romanos no capítulo 12, está na leitura bíblica em classe, que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não andando de acordo com o mundo, mas transformando segundo a renovação do nosso entendimento. Isso está relacionado às informações que nós recebemos. Já que eu tenho um entendimento renovado, é porque eu recebi alguma informação. E essa informação que Paulo está falando é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que transforma as pessoas. Então, muitos estão recebendo outros tipos de informações. Como a gente falou, somos bombardeados por muitas informações e devemos filtrá-las. E muitos são bombardeados por essas informações, não passam essas informações pela palavra de Deus e acabam se iludindo e fazendo coisas erradas nas redes sociais. Uma delas é essa questão do compartilhamento de conteúdo erótico. Outro risco também aqui na área da prostituição, da imoralidade sexual, para quem usa as redes sociais, é a pornografia. A pornografia ela é a porta de entrada para aí todos os desvios, todas as formas de desvio e perversão da sexualidade, da área sexual. Nós falamos a respeito desse assunto na lição 3 desse trimestre. Quem não assistiu a aula pode ir lá e assistir. Está aí na playlist do terceiro trimestre de 2022. Na lição 3 nós falamos a respeito da imoralidade sexual. E nós devemos ficar com o conselho do apóstolo Paulo em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição, fugir da imoralidade sexual. É isso que nós devemos fazer. Não podemos dar brecha para o inimigo, senão seremos atingidos e cairemos. Como Paulo diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia. E aqui o narcisismo, como o próprio autor fala, é o culto à própria imagem. Como o autor diz, é o culto à própria imagem. São pessoas amantes de si mesmas. Essas pessoas que possuem esse tipo de comportamento narcisista, elas fazem de tudo aí no ambiente virtual para conseguir a glória pessoal. No caso do ambiente virtual, como a gente já falou, são aí seguidores, likes, as curtidas, compartilhamentos. Essas pessoas elas buscam isso daí, fazem de tudo, fazem qualquer tipo de coisa para poder alcançar aí esse reconhecimento, vamos dizer assim, por parte das pessoas. E o narcisista é aquela pessoa que é altamente dependente da avaliação dos outros, sempre está ali em busca de ser admirado, sempre em busca de admiração. Narciso, na mitologia grega, era aquela pessoa que ficava, aquele homem que estava ali olhando para o lago, admirando ali a sua própria beleza, e enquanto admirava a sua beleza no lago, caiu no lago e se afogou. Então aí é de onde vem a questão do narcisismo, o culto à própria imagem. Então o cristão, ele nunca pode ser narcisista, ele deve ter a sua identidade bem definida na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não buscando aí agradar outras pessoas. Ele é cristão, como Paulo escrevendo lá aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a nossa identidade de cristão é o próprio Senhor Jesus Cristo, e nunca buscar a glória pessoal, como está lá em 1 Coríntios 10, 31. Tudo que nós fizermos, quer comamos, quer bebamos, devemos fazer para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus.
E outro ponto aqui é a questão dos jogos, do vício, né, nos jogos virtuais, né, que é uma marca dessa geração atual, né? Muitas pessoas viciadas em jogos virtuais, né, fazendo com que muitos deixem aí de estudar, de trabalhar, de se relacionar com outras pessoas, de ir à igreja para ficar em frente aí a um computador, a um celular, e passam aí horas, né, em frente a computadores, a celulares, ficando com a mente vazia e sujeita à ação do inimigo. Como a gente já falou aqui, nós devemos aproveitar bem o nosso tempo que Deus nos deu. Não é? Deus ele nos deu aquele tempo para nós fazermos algo para a glória dele. E nós devemos utilizar bem esse tempo. O tempo que Deus nos deu foi para nós administrarmos como mordomos fiéis. E é assim que nós devemos fazer, porque Deus um dia vai requerer esse tempo que ele nos deu. Como Paulo fala também ali em 1 Tessalonicenses 5:22, nós já lemos aqui, devemos nos abster de toda aparência do mal. Que às vezes inicia ali jogando, vai devagarzinho da fé, passa aquele tempo todo jogando, se afasta da presença de Deus. Isso vai acontecendo devagar. Já falamos aqui, isso aqui é uma sutileza do inimigo, é um engano do inimigo. Isso não acontece de uma hora para outra. Ele vem devagarzinho e afasta-nos da presença de Deus. Isso aqui tudo vem para afastar o ser humano da presença de Deus. Por isso devemos estar atentos a esses riscos que há no uso das redes sociais. E aqui no tópico 4, as mídias sociais e o ID de Jesus. Aí ele fala da seara virtual e também do pastoreio virtual, onde ele diz que evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual. Portanto, mesmo o mundo virtual tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades, em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Tem muitas pessoas utilizando as redes sociais de forma errada, uma ferramenta, nós devemos saber utilizá-la, de acordo com os princípios bíblicos. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e ao pastoreio. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações, se possível acompanhá-los, para promover o crescimento da igreja. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Então a gente já viu aqui que existem desafios e riscos, no uso das redes sociais. Mas apesar de possuir esses desafios e esses riscos, elas oferecem também, as redes sociais, oportunidades para a igreja. Na evangelização, no discipulado e também no pastoreio virtual. As redes sociais elas são moralmente neutras, nós falamos aqui na introdução. Ou seja, elas não são boas nem más em si mesmas. O juízo de valor ele deve ser emitido para aquelas pessoas que fazem uso das redes sociais. São elas sim que estão usando da forma errada, da forma correta. As redes sociais são apenas ferramentas. E se elas forem usadas da forma correta, trarão benefícios. Mas se forem usadas da forma errada, irão trazer ali danos e prejuízos. Então nós devemos aproveitar esse cyberespaço para promover o reino de Deus. Como Jesus fala ali em Mateus 9, 36 ao 38, a respeito da seara. A seara é muito grande e precisa ser feitos. E há uma seara muito grande no ambiente virtual. Como o autor coloca aqui, é a seara virtual. Então essa seara, ela precisa de ser feita, precisa de pessoas que trabalhem nela e trabalhem de forma inteligente. Devemos ter sabedoria ao anunciar o Evangelho do Senhor Jesus nas redes sociais, para não escandalizar, porque as pessoas que estão olhando você pregando a palavra de Deus, elas também estão olhando quando você faz algo que está desagradando, que está desconforme à palavra de Deus. Por isso que os princípios bíblicos aplicados à vida no mundo real devem também ser utilizados para o mundo virtual. Infelizmente, aí muitos crentes estão fazendo um uso incorreto dessa ferramenta, das redes sociais, promovendo aí, na verdade, escândalos da igreja, discórdias, calúnias e fake news, fazendo fofocas a respeito do que acontece dentro da igreja, fazendo com que muitas pessoas, na verdade, se afastem do Evangelho de Jesus e não se aproximem dele. O que a gente tem que fazer, na verdade, é compartilhar a palavra de Deus.
né, por meio aí dos diversos meios de comunicação, escrita, visual, oral, né, audiovisual. Tudo isso nós devemos utilizar para a proclamação da palavra de Deus, para que essa palavra chegue até as pessoas que precisam. Nós colocarmos versículos, pregações, textos da palavra de Deus. Esse vídeo aqui você envia para aquela pessoa que está precisando ouvir a palavra de Deus, que está necessitando. Até porque o mesmo convite que o Senhor Jesus fez ali em Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 ao 30, ele ainda faz hoje. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então veja que o Senhor Jesus convida as pessoas a virem até Ele. Esse convite ainda é válido, mas para que essas pessoas cheguem até Jesus, nós temos que levá-las até Ele. E levando a palavra de Deus até essas pessoas, encaminhamos ela até o Senhor Jesus Cristo. Então os pastores e os líderes, eles têm que buscar se adaptar a esse ambiente virtual e utilizar essas mídias sociais para acompanhar os seus liderados. Saber, né, como é que eles estão se comportando nesse universo virtual e assim poder evitar que eles se tornem aí futuros desigrejados, pessoas desviadas do Evangelho. É saber como lidar com essas pessoas. Para saber como lidar, eu preciso estar também incluso nesse mundo virtual. Boa parte das pessoas, inclusive você que está me assistindo nesse momento, está incluso no mundo virtual, né? Acompanhando aí as coisas que estão acontecendo, né? Possivelmente você tem um WhatsApp, um Instagram, um Facebook, um Twitter, algumas dessas ferramentas você tem e utiliza isso daí para obter informações. Como já falei, essas informações elas devem ser filtradas todas de acordo com a palavra de Deus. Devemos fazer o uso correto, né? Até porque apesar dos desafios e dos riscos que o uso das redes sociais eles proporcionam, elas também proporcionam como ferramentas a promoção, né, a oportunidade de promoção do reino de Deus. E nós devemos aproveitar para proclamar o nome do Senhor Jesus. Aqui na conclusão, o autor diz que hoje nós vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Eu convoco todos os irmãos a fazerem isso. Postem versículos em suas redes sociais, nos stories, no seu feed. Façam isso. Alcancem outras pessoas através do reino de Deus. Essa aula de hoje ela só vai ser proveitosa se você que está me escutando começar a proclamar o reino de Deus, utilizar as suas redes sociais para proclamar o reino de Deus. Se você continuar utilizando da mesma forma, de nada vai ter aproveitado essa aula aqui de hoje. Essa aula de hoje é para mudar o seu comportamento em relação ao uso desse ambiente virtual. Que você possa utilizá-lo para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito mais para a proclamação do reino de Deus do que para outras coisas que de nada aproveitam. Saibam remir o tempo, aproveitar as oportunidades que você tem. Deus, Ele te deu para que você, como mordomo, administre o tempo que Ele deu para a sua vida. E Ele um dia vai requerer isso de você. Na próxima aula, na lição 12, estaremos estudando a sutileza da espiritualidade holística. Já é a penúltima lição, né? No próximo trimestre já estaremos estudando outra revista das escolas bíblicas dominical. Se você ficou aqui conosco até agora, acredito que você gostou desse vídeo. Então eu peço que você, se possível, se inscreva no nosso canal. Deixe também aí o seu joinha, a sua curtida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles possam ser edificados na palavra de Deus e aprender cada vez mais a respeito da palavra de Deus. E não se esqueça, neste domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.